Olá pessoal, meu nome é Bruno Ferreira e daremos início à primeira aula do curso de recuperação do joelho. Nessa nossa primeira aula falaremos um pouco da anatomia do joelho. Iniciaremos a nossa aula falando das estruturas ósseas, passaremos pelas estruturas articulares e finalizaremos a nossa aula de hoje com as estruturas musculares. Então, a nossa primeira estrutura é o osso fêmur. O osso fêmur é considerado como o maior osso do corpo humano. Ele encontra-se articulado com a região do quadril, com o osso da pelve e com a tíbia lá na região do joelho. O fêmur apresenta a sua cabeça femoral, onde nela encontramos a fóvea da cabeça do fêmur logo aqui, uma estrutura importante para a gente, pessoal, uma vez que a fóvea da cabeça do fêmur apresenta um ligamento que vai até o quadril e é responsável diretamente por toda a vascularização da cabeça do fêmur. Depois disso, encontramos o colo anatômico do fêmur, trocânter maior, e a fóvea do trocânter maior aqui dentro, crista intertrocantérica e trocânter menor. Observamos linha ectínea e tuberosidade glútea. Vemos também linha áspera, uma linha que passa agora por toda a diáfise do fêmur e vai se dividir lá próximo do epicôndilo lateral do fêmur. Como eu sei que aqui é o epicôndilo lateral? Devemos olhar que a cabeça do fêmur sempre é uma estrutura medial. Por ela ser medial, então nós estamos no epicôndilo lateral. Observamos o côndilo femoral lateral, a fossa condilar ou fossa intercondilar, como é conhecida, e o côndilo medial. Observamos aqui o epicôndilo medial. Finalmente, observamos uma região onde as linhas ásperas se abrem e formam essa estrutura, e importante também para nós fisioterapeutas, por ser a face poplítea, uma região de estruturas musculares importantes, da onde também passarão nervos e parte vascular. Observamos anteriormente no fêmur a face patelar. Aqui é onde a patela irá se encaixar e ela estará deslizando durante os movimentos que o joelho irá realizar. A patela, então, ela apresenta-se como um osso sesamoide. Esse osso sesamoide apresenta uma base, então é a base da patela, o ápice da patela logo embaixo e uma face anterior da patela. Quando observamos a patela posteriormente, podemos ver a face articular da patela. Essa face articular, ela é representada pela face articular medial e face articular lateral. Uma dica para quem está assistindo o vídeo, é muito interessante, é para a gente descobrir qual é a face medial e lateral na patela, é só a gente pegá-la e colocá-la sobre a mesa. O lado que a patela irá cair na mesa representa então essa face lateral dela. Também podemos observar que então a patela apresenta esse formato e ela está dentro de uma região articular. A patela, ela pode apresentar várias formas e formatos diferentes. Isso é importante a gente entender e aprender, porque o tipo de patela e o seu encaixe na estrutura óssea do fêmur vai nos permitir conhecer qual dessas patelas podem ser mais predispostas ou menos predispostas a algumas lesões. A gente consegue observar, por exemplo, o tipo 3, já um fêmur bem raso e uma patela também bem rasa. Isso é um pouco mais complexo, porque é uma estrutura muito mais simples da gente observar, então, luxações. Aqui é só para a gente observar o encaixe, então, da patela, o que seria normal. A face medial e lateral do fêmur faz um encaixe como se fosse uma cunha para a patela. E o músculo que passa aqui em cima, o tendão do quadríceps, permite a sua fixação.
Então, se a gente olhar a borda medial e lateral, vamos ver áreas de maior e menor pressão, sendo que as áreas, principalmente a borda lateral, né, da face articular, ela recebe um pouco mais de pressão do que as demais. Agora sim, falando sobre a tíbia é uma estrutura óssea, já que está relacionado à perna. Podemos observar aqui, né, um côndilo tibial. Nessa estrutura, nós podemos observar as eminências intercondilares aqui em cima, estrutura importante. Nela estão os tubérculos intercondilares, tanto medial quanto lateral, e é uma estrutura importante pela sua fixação. Quem fixa nessa região é os ligamentos cruzados, que daqui a pouco falaremos sobre essa estrutura. Olhando a tíbia anteriormente, conseguimos observar aqui uma tuberosidade tibial, uma estrutura importante de fixação, né, e também patológico. Temos algumas patologias como o osgutilater que acontece nessa região. Observamos também o côndilo lateral da tíbia e o côndilo medial da tíbia. Observando a tíbia posteriormente, conseguimos ver a face articular fibular, a sua margem interóssea que passa por toda a diáfise da tíbia e inferiormente ela vai se bifurcar. A gente consegue observar a bifurcação nessa região, onde vai formar, né, a incisura fibular da tíbia. Bom, inferiormente nós temos a face articular para o talos e o maléolo medial da tíbia, ou maléolo medial tibial, né? É a mesma estrutura aí com dois nomes. Já a fíbula é uma estrutura óssea que tem pouquíssima carga sendo descarregada sobre essa estrutura, mas vocês verão na aula de biomecânica que o movimento de pivonamento que a fíbula realiza é importante principalmente para a articulação talocrural, a nossa articulação lá do tornozelo. Mas isso vamos deixar lá para que o próximo fisioterapeuta da Clínica Colucci que vier falar com vocês comente um pouco mais sobre isso. A fíbula, ela apresenta a cabeça da fíbula, uma estrutura onde podemos observar a face articular tibial da fíbula, onde vai se encaixar com a face articular fibular da tíbia. Observamos também uma ponta, né, que é o ápice da cabeça da fíbula, colo anatômico da fíbula, uma face, uma margem, né, uma borda interóssea novamente, e inferiormente a gente observa um maléolo lateral da fíbula, ou maléolo lateral, maléolo fibular. Esse maléolo apresenta uma face articular que irá se articular lá, né, com aquela incisura fibular da tíbia. Agora sobre a articulação do joelho. O joelho, ele apresenta uma cápsula articular, né, que envolve toda a região patelar. Essa cápsula articular apresenta alguns ligamentos dessa estrutura, são ligamentos capsulares e extracapsulares. E podemos observar também na sua região posterior uma cápsula em formato de trama com diversos ligamentos que protegem essa estrutura. Mas os mais importantes ligamentos são extracapsulares e são formados pelo ligamento colateral tibial, que a gente observa também nessa imagem, o ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, que a gente só consegue observar nessa imagem, porque aqui ela está sendo tampada, né, pela patela, e aqui o ligamento patelar. Ligamento patelar, uma estrutura importante por diversas tendinites dessa região, que está associada também com o tendão do quadríceps. Bom, passando, nós retiramos a cápsula agora e a gente consegue observar alguns ligamentos da região do joelho. Então observamos o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. São os principais ligamentos do joelho. A maioria de processos lesivos e posteriormente de cirurgias acontecem neste ligamento. Vemos também
os meniscos, menisco medial e menisco lateral. Observamos esse joelho agora posteriormente. Podemos ver o ligamento cruzado posterior novamente, o ligamento cruzado anterior aqui. Observamos também o menisco medial, o menisco lateral e o menisco lateral apresentando o ligamento menisco femoral. Todas essas estruturas permitem com que esse joelho tenha uma boa estabilidade, né, dessa região. Os meniscos, como nós estávamos falando, podemos observar o menisco lateral um pouco menor do que o menisco medial. O menisco lateral, ele é também mais fechado, acopla mais a estrutura, né, do joelho. E a gente deve lembrar a principal relação dos meniscos. O menisco medial, ele tem uma associação muito grande com lesões traumáticas. As principais lesões traumáticas, principalmente por ter fibras, principalmente do ligamento colateral medial, que se conecta ao menisco, quando lesado, também gera uma lesão nessa estrutura. Assim como o ligamento cruzado anterior, que o seu mecanismo de lesão é muito próximo do menisco medial, e lesões geralmente tendem a gerar também no menisco. E observamos também o menisco lateral, e esse menisco lateral, a maioria dos processos lesivos acontecem aí por estruturas já por desgaste. Então a gente observa principalmente o menisco lateral como uma estrutura que ela é degenerada ao longo do tempo, e aí a partir disso passa a dar também alguns comprometimentos na função do joelho. Por fim, a gente comenta das estruturas musculares. A estrutura muscular da região do joelho é muito complexa, porque ela envolve diversas estruturas. A principal musculatura da região do joelho é representado pelo músculo quadríceps. Entretanto, o quadríceps, que é formado pelo reto femoral, vasto medial e o músculo vasto lateral, não estão apenas sós. Temos também musculaturas do quadril e aí um grande principal músculo, glúteo médio, que tem uma função fundamental para a estabilidade desse joelho. Bom, vamos falar logo mais já dessas musculaturas do quadril, para a gente conseguir ter mais uma associação, mas só retomando a questão dos músculos do quadríceps, além da gente observar o reto femoral, o vasto medial e o vasto lateral, também observamos o vasto intermédio. E aí, eu irei passar o slide e retornar nesse, só para que a gente faça uma relação direta. Quando falamos de vasto intermédio, atualmente, um estudo publicado em 2016 demonstra que há um novo músculo no quadríceps. Antigamente acreditávamos que o quadríceps era formado de 4 músculos. Hoje já sabemos que o quadríceps é formado por 5 músculos. Esse músculo é esse que está aqui em número 1, bem pequeno, e a gente o conhece como tensor do vasto intermédio. Esse músculo ele foi descoberto recentemente, acreditava-se que era um pedaço do vasto intermédio, mas não é, porque ele apresenta um tendão próprio que vai se fixar profundamente na região, na borda medial da patela, nas estruturas de tecido ali, fibrosos na patela. E isso gera, então, mais uma musculatura nessa região do quadríceps. O que é interessante nesse vasto tensor do vasto intermédio é que nós já sabemos que existem 5 variações dessa musculatura, 5 tipos dessa musculatura, tipos diferentes de vasto intermédio, e mais um ponto importante a gente comentar, ele apresenta inervação e vascularização própria, isso fortalece essa questão de ser um músculo novo, individual. Retomando agora para a imagem, como nós havíamos comentado, temos então, além da musculatura do quadríceps, músculo sartório e o músculo tensor da fáscia látea, aqui formando o trato iliotibial, que são estruturas importantes de estabilidade para esse joelho. Observamos aqui o glúteo médio nessa imagem rebatido, que faz a sua fixação no trocânter maior, e é hoje um dos músculos mais discutidos em relação à estabilidade do joelho. Vocês vão ver na aula de biomecânica essa relação melhor,
mas hoje glúteo médio está associado diretamente à incisão, uma alta incisão, na verdade, de instabilidades no joelho, principalmente o chamado valgo dinâmico desse joelho. Passando mais à frente, podemos observar novamente essa musculatura e a relação que ela faz com as estruturas de joelho, e posteriormente observamos músculo bíceps femoral, e aqui a sua cabeça longa. Embaixo dele observaríamos a cabeça curta, mas ela está vedada aqui, né? Ela está tampada por essa cabeça longa. E podemos observar o vasto e podemos observar o músculo semitendinoso e músculo semimembranoso. Pessoal, a nossa primeira aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu irei fazer mais uma aula já em sequência e a próxima aula será a anatomia palpatória desses segmentos articulares e musculares. Grande abraço, pessoal!